matou um gari e foi para a academia treinar. Um acontecimento muito trágico ocorreu algum tempo atrás, lá em Belo Horizonte. Um empresário foi para a academia treinar com seu carro. No meio do caminho tinha um caminhão de lixo que estava atrapalhando o fluxo, porque exatamente estavam recolhendo lixo de uma determinada rua. Ele primeiro discutiu com a motorista que dirigiu o caminhão e a ameaçou. Depois, ela tirando o caminhão e desobstruindo a rua, ele sai do seu carro, tem uma arma dentro do carro, dá um tiro, acerta um gari e segue. E vai treinar. Ele deu um tiro em uma pessoa, em um trabalhador, e continuou e foi treinar na academia, porque era esse o propósito dele. Lá na academia, ele foi preso. E aí ficou sabendo que o tiro que ele deu matou o gari Laudemir, que estava trabalhando naquele caminhão. Essa é uma tragédia terrível que aconteceu e que a gente não acredita. Como é que alguém, por um motivo tão fútil, dá um tiro em uma pessoa? Ele não conhece a pessoa. Ele nunca viu. Dizem lá que os garis conversaram, depois que ele ameaçou a motorista, conversaram com ele que já ia atirar, que ele aguardasse, tivesse paciência. E depois ele dá um tiro ainda. A arma que ele usava era da esposa, que era delegada. Aí não se sabe se ele pegou sem que ela autorizasse ou se ela sabia. Nas suas redes sociais, este empresário, falando acerca de si próprio, coloca os seguintes adjetivos: cristão, marido, pai e patriota. Eu quero, a partir daí, analisar um pouco isso e analisar a situação. Quanto vale a vida de outro ser humano? Quanto vale? Para aquele empresário, não valia nada. Porque se era um gari, ele podia atirar. Quanto vale a vida de outro ser humano? Obviamente, o empresário parece, ninguém aqui é especialista na área, mas ele parece ter traços ou ser um psicopata. Psicopata é aquele que faz o mal conforme seus propósitos, conforme o que ele quer, ele faz o mal e ele não sente nada em relação ao sofrimento que ele impôs a outra pessoa. Parece ser o caso aqui. Matou, atirou e não sentiu nada, porque foi treinar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Foi treinar, não sente nada. Parece ser um psicopata. E psicopatas são pessoas perigosas. Agora deixa eu trabalhar um pouco esses adjetivos que ele colocou. Marido e pai, quanto a isso não posso dizer, porque não conhecemos nada da sua vida familiar. Só que, se ele não podia portar armas, a mulher dele tinha uma arma porque era delegada, e ele pegou essa arma e levou, é porque o respeito pela mulher ele não teve. Independente se ela autorizasse ou não. O respeito pela mulher ele não teve, porque a arma não era dele, era dela, para uso exclusivo dela. Respeito pela mulher como marido não teve, não. Agora o adjetivo patriota. Patriota, sim. Eu acredito que esse adjetivo cabe bem a ele. Infelizmente, nós temos um grupo grande aqui no Brasil
que, quando usa a palavra patriota, diz no sentido de venerar, servir, querer bem ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Para eles, o que importa na vida é defender este ex-presidente. O que importa é defender ele. Tanto é que fazem concentrações com milhares de pessoas aí nas ruas, promovidas por pastores poderosos em riqueza, e fazem essas concentrações para quê? Para defender e pedir que o ex-presidente fique solto, sem processo nenhum. Tudo o que importa para eles é que o ex-presidente fique livre de tudo e possa se candidatar de novo. Para que isso aconteça, esse grupo não tem nenhum escrúpulo moral, nada, em todos que eles consideram inimigos desse ex-presidente, eles vão atacar. Então vão atacar o juiz que preside o julgamento de crimes que este ex-presidente parece ter cometido. Então, já que o juiz está dirigindo o processo, eles vão acusar o juiz de ser um perseguidor. Está fazendo isso só por perseguição pessoal. Todos aqueles que não forem deste grupo, do grupo deles, eles atacam de alguma forma. Vão nas redes sociais, cancelam a pessoa, dizem para as outras, olha, não ouça nada do que esta pessoa está dizendo, e por aí vai. Este grupo passa para frente mentiras caluniosas sobre as pessoas que fazem oposição a este grupo ou ao ex-presidente. E aí toca um monte de mentira. Então, patriota, acredito sim, ele era. Acredito que ele era. E cristão, que é o último adjetivo. Isso ele não era. Cristão ele não era. Veja bem, se você entender cristão só como uma sigla de alguém que tem uma religião, tudo bem. Se você entender cristão como alguém que segue Jesus Cristo, seu ensino, suas atitudes, que segue Jesus, nunca. Esse não é. Por que não é cristão? Eu vou ler 2 textos que Jesus falou. E aí a gente vai comparar com a atitude deste homem. Jesus diz, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 31. Mais valei vós do que muitos passarinhos. Jesus não está aí desqualificando a natureza, os passarinhos, de jeito nenhum. Ele era um amante da natureza, ele gostava da natureza, né? Ele, nos seus ensinos, dá exemplos da natureza. Olhai os lírios do campo, ninguém se vestiu como eles, tal a beleza dessas flores. Jesus era um homem que gostava da natureza, gostava de flores. Falou sobre os passarinhos, que o Pai cuida de cada passarinho. Jesus amava a natureza, mas ele está dizendo que vocês, nós, seres humanos, valemos mais do que qualquer coisa da natureza. Valemos mais do que qualquer coisa. O ser humano tem um valor inestimável, um valor incrível. Outro texto de Jesus. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ser super rico, super poderoso e perder a sua vida? Ou seja, deixar a sua vida seguir sem usá-la para o bem dos outros? Perder a sua vida? Pela maldade ser condenado ao castigo eterno. Que adianta ser
o homem mais poderoso do mundo, o sujeito com mais dinheiro no mundo, se você está perdendo sua vida, sua existência para ser condenado de tanta maldade que você pratica. Jesus diz que adianta, que adianta. A vida do ser humano tem mais valor que o mundo inteiro, que todas as riquezas desse mundo, que tudo. Então, ser cristão, seguidor de Jesus, é ter um profundo respeito por todas as vidas humanas. Profundo respeito por todas as vidas humanas. Este profundo respeito vai implicar, como Jesus fazia, em atitudes. Algumas atitudes que serão evitadas. Aquele que tem profundo respeito pela vida humana nunca vai tirar a vida de outra pessoa. Nunca vai dar um tiro sem necessidade nenhuma, em um homem que está trabalhando, em um gari que está trabalhando. Nunca, jamais tirar a vida. Matar nunca, morrer pode ser, como Jesus morreu por nós, mas matar nunca. Ninguém que tenha profundo respeito pela vida humana mata a mulher quando a mulher diz que quer se separar dele. Mata a mulher. Ninguém que seja cristão vai fazer isso. Esse profundo respeito pela vida humana, pela dignidade da vida humana, significa que quando a outra pessoa não pensar, não crer igual a mim, eu vou respeitá-la da mesma forma que eu respeito os que pensam como eu, os que creem como eu. Mas eu vou respeitá-la da mesma forma. Não vou desrespeitá-la, não vou cancelá-la, não vou dizer para os outros, olha, não acredite em nada do que essa pessoa diz. Não. Aquele que tem esse profundo respeito pela dignidade, pelo valor da vida humana, vai tratar os que pensam diferente dele como pessoas amigas. Eles só pensam diferente, eles só creem diferente, mas eles têm esse direito. Porque são pessoas humanas, assim como eu tenho o meu direito de crer e pensar do meu jeito. Então, o respeito pela outra pessoa, mesmo que não seja do meu grupo político ou de fé, o respeito pela outra pessoa continua a mesma coisa. Esse valor, essa dignidade da vida humana vai me levar também, se eu sou discípulo de Jesus, a fazer o bem a outras pessoas. Se eu ver, eu que tenho uma situação boa de vida, e eu vejo alguém que eu estou vendo está numa situação muito difícil, no sentido econômico, financeiro, tá sem alimento, esse profundo respeito vai me levar a ajudar essa pessoa. Esse profundo respeito pela vida humana que Jesus ensinou. Mais valeis vós do que os passarinhos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua existência, a sua vida? Vai me levar a olhar para aqueles que sofrem como pessoas a quem eu devo ajudar. Como pessoas de quem eu vou me aproximar. Como pessoas de quem eu vou dar a minha ajuda, meu apoio. No que eu puder. Mas é porque eu sei que o outro tem valor. Não é porque um veste um uniforme de gari que ele tem menos valor que um empresário. Não, é vida humana, o valor é igual, Então, quando eu entendo que a vida humana vale muito e que cada vida humana é digna da existência,
Quando eu entendo assim, eu começo a me movimentar a favor dos outros. Daqueles que são mais pobres, mais oprimidos, daqueles que são excluídos, marginalizados, que a sociedade rejeita, desses eu vou ter empatia e eu vou ajudar. Não vou dar tiro, não vou queimar o sujeito, como fazem alguns com pessoas sem teto, pessoas que vivem na rua, jogam alguma coisa, um álcool, uma gasolina e tocam fogo na pessoa. Não, eu vou me aproximar para ajudar. Meu coração entende que aquela pessoa é valiosa. Aquela pessoa, por ser humano, tem dignidade, precisa ser bem tratado. Então, vou me mover para isso. E vou me mover também para não prejudicar as pessoas que são diferentes de mim. Não prejudicar, mas também amá-las. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Para Jesus não existe pessoa que não possa ser amada. Amada, até os inimigos devem ser amados de Jesus. Amai os vossos inimigos. Jesus não disse, dai o troco aos vossos inimigos. Vingai-vos de vossos inimigos. Jesus não disse isso. Jesus disse, amai os vossos inimigos. E Jesus deu o exemplo. Aqueles que o crucificavam. Jesus disse, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Jesus, não apenas ele perdoou, como ele pediu ao Pai o perdão por aquele ato insano deles. Jesus viveu sua vida toda para o próximo, para os outros, para abençoar, porque Jesus via em cada ser humano, por menor que fosse, socialmente falando, tá? Em termos de sociedade, por menor que fosse, que na época de Jesus, que fosse um escravo, o menor de todos, Jesus deu valor a eles, e era o valor da dignidade humana. Graças a Deus, nós vivemos num período em que não vivemos debaixo de reis despóticos que mandavam matar quem eles queriam, os seus desafetos. Nós vivemos em regimes democráticos, em que cada ser humano tem seu valor, sua dignidade, em que todos são iguais perante a lei. Não tem nenhum que está acima da lei para não ser castigado pelos crimes. Todos são iguais perante a lei. Cometeu crime, castigado. É assim. Graças a Deus vivemos em democracias. Porque em democracias a pessoa é respeitada. Claro, na prática podem ocorrer essas coisas, como o empresário matar um gari. Mas na democracia é o sistema onde todos são respeitados. Graças a Deus vivemos em democracia. Preservemos isso, tanto no aspecto social, a democracia, quanto no aspecto pessoal, de seguir Jesus e abençoar as outras pessoas. Foi uma coisa triste o que aconteceu, mas que pelo menos reflitamos e consigamos tirar lições para a nossa vida do que devemos fazer, de que tipo de pessoa devemos ser. E quando você usar a palavra cristão, use-a, porque você está seguindo no mesmo exemplo do Senhor Jesus Cristo, amando todas as pessoas, dando dignidade a todas as pessoas e amando até os inimigos. Deus te abençoe.